Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e, cara, na verdade, se você não me conhece, você tá muito perdido, né? Rapaziada, é o seguinte, hoje eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Já fiz uma proposta semelhante a essa uma vez, vou fazer de novo, que aí vocês decidem, né? A proposta é a seguinte. Às vezes, prefiro fazer desafios com vocês do tipo, na verdade, eu acho que já até tem aqui essa questão, quer ver? Não, não tem. É essa aqui, é essa aqui. E aí é o seguinte, gente, eu sempre gosto de fazer com vocês alguns desafios, vocês sabem disso, certo? O desafio que eu tenho para propor para vocês hoje, e aí, beleza? É o seguinte. Conteúdo de hoje, a gente ia brincar com texto. Vocês que viram um pouco sobre texto, né? Só que, na verdade, é muito simples. Assim, a parte de texto. A gente ia fatiar um texto, ia mostrar uma aplicabilidade bacana para mexer com texto. Pode falar. Você pode liberar a atividade do texto? Ele já liberou. Já liberei. Tranquilo. Então, gente, a proposta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte. O slide, se vocês verem, não tem nem teoria, tá? A ideia é já mostrar todo o processo de edição de texto, tá? Beleza? E com o que qual a atividade de vocês? Editar um texto. Então, a proposta é simples, como eu sempre faço com vocês. Vocês querem que eu deixe essa aula como um desafio para vocês? Ou vocês preferem que eu faça a atividade? Tendo isso em vista, é o seguinte. A pergunta que eu tenho para vocês é: faz ou não faz? Professor, se você não fizer, a gente vai embora, termina a aula e acabou por aqui? Não, não é assim. Eu vou ficar aqui acompanhando vocês e ajudando vocês a fazer atividade. Presta atenção, eu vou ajudar ainda a fazer uma atividade que vale ponto. Quantos pontos? 2 pontos. Pode ser? 2 pontos para 10 pontos. 3 pontos, então. 3 pontos. Sim. Não, que isso, gente. 5 pontos? 5 pontos é uma prova inteira. 3,5, 3,5. 3,5. Pronto. Beleza? Isso é porque eu sou muito legal. Tá? Então, gente, a ideia é a seguinte. A pergunta que eu tenho para vocês é: faz ou não faz? Se eu fizer tudo que está no slide detalhado com vocês, não vai valer ponto. Tá? Vocês vão me entregar como uma atividade normal que é necessário para o portfólio final de vocês. Beleza? Agora, se eu não fizer e só mostrar para vocês detalhado no slide e auxiliar vocês na atividade, vai valer 3,5 pontos, combinado aqui, tá? Para vocês. E aí, para saber se eu faço ou se eu não faço, eu vou liberar uma enquete para a galera aqui da sala. Quem quer que eu faça, levanta a mão. Não, pera, o que vale 3,5 é eu não fazer. Não fazer, não é fazer. Isso, vocês vão fazer, eu vou estar aqui. Como eu falei, mesmo que eu não faça. Não vai ter que fazer do jeito que eu para fazer uma pessoa que tem a voz. Do jeito que eu. Assim. Assim. O que eu ia falar? Não fazer. Não, vai ter que fazer do jeito, gente. E eu ainda vou revisar o slide com vocês, gente. Então, podem ficar tranquilos. Gente, vai ganhar 3,5, cara. Gente, como sai de foto pra ela? Foto pra ela vai disso aqui? É, isso mesmo.
Se um tiver pesado demais, gente, tenta dividir aí, porque essas duas telas são um computador só. Então, se vocês abrirem 2 fotopeias, um de cada lado, vai pesar mais. Se você vir um para cá e ficar um em cada computador, é mais rápido. Você já conseguiu. Foda-se. Dá pra fazer o celular e só no. Dá também para fazer isso pelo navegador. Só é mais complicado, porque, né? Mas dá para fazer. Mas você tem a opção de fazer um computador, né? Vem para esse da frente, que eu falei. Você gosta da bagunça, né? Não é porque aqui tá só carregando, eu já tô aqui botado aqui. Todo canto daqui tem tomada, ó. Você pode colocar o celular em qualquer outra tomada. Ô, Paulo, levanta aí rapidinho, afasta a cadeira aí. Eu tô de boa. Gente, vamos lá, eu vou encerrar aqui a enquete. Faltam 3 pessoas para responder, mas já não ia fazer diferença, tá? Vou compartilhar o resultado e, mais uma vez, vou deixar claro, eu não vou deixar vocês a Deus dará. Eu vou passar o slide com vocês detalhadamente, vou ficar aqui para auxiliar vocês na parte que vocês tiverem aí, enfim. Só que o final é o seguinte, eu já vou até fazer a chamada logo, mas o resultado final é o seguinte, eu não vou fazer, tá? Eu vou passar o slide com vocês, não vou fazer, vai ficar como atividade extra aí para vocês, valendo 3,5, certo? E eu aguardo pela resposta de vocês, pela atividade de vocês, tá? Aqui na sala nós temos 6 alunos. Os 6 disseram também que não é para eu fazer, que é para valer 3,5 pontos. Beleza? Então, como a democracia, a maioria escolheu aí que não é para eu fazer. Então, hoje a gente vai ficar com essa dinâmica. Eu vou passar o slide para vocês, depois eu já vou liberar a chamada e vou ficar acompanhando vocês aqui, resolvendo esse trabalho, beleza? Então, hoje, a ideia é fatiar o texto. Sabe, um efeito visual com o texto que a gente vai brincar aqui, tá? Claro que a gente vai usar o Fotopeia nessa, na próxima e na outra aula também. Fala, Leandro. É só abrir vários textos. É fatiado? Não necessariamente. Sim, mas você coloca, olha lá, indico, fechou a foto, abriu outra texto. Você entendeu? Mas fatiar o texto, você vai entender aqui o que é fatiar o texto. Tá. Não é, ali no caso eu estou adicionando um texto abaixo do outro somente, tá? Então, ó, primeiro passo, abrir o Fotopeia, você já sabe. Segundo, clicar em abrir o computador, pegar a imagem que é a pizza que eu já deixei lá na atividade com vocês. Clicou na imagem, abriu, tá tudo por setinha aqui, ó, separado para vocês, tá? Então, ó, vamos trabalhar com texto. Então, selecione a ferramenta de texto, que é esse Tzinho aqui, ó, do lado esquerdo. Oi. Tem que fazer o backup primeiro, não? Backup? Abriu o slide, passar o slide aqui. Eu ainda nem mexi com camada ainda não, calma. Tá? Se vocês quiserem trabalhar com outra camada, vocês já podem trabalhar com outra camada. O problema não, é porque, na verdade, quando você já seleciona a ferramenta de texto, ele cria uma camada de texto automático, ó. Sim. Tá? Então, ele já faz isso no automático. Por isso que, nesse caso, só inserir texto... Oi? É vertical o texto? Só texto. É porque você clicou com o botão direito, né? Aparece a opção de texto vertical ou só texto. Apareceu, amigo. É texto vertical? Ah, tá, agora apareceu. Isso. Não, é texto, só texto. Tá? Aqui vocês vão escolher a fonte, ó. Clicou aqui em texto, vai aparecer aqui em cima a fonte que vocês vão utilizar. Deixa eu fazer assim que mostra melhor. Tá? Selecione aí uma fonte para vocês, assim, a que vocês acharem mais viável. Tenham bom senso. Lembrem que o designer gráfico ele tem que ter bom senso no texto. Não adianta, essa fonte aqui é bonitinha, eu vou tacar uma fonte lá no texto, na imagem que não faz sentido, tá? E lembrando, vocês aqui na sala só vão sair quando me entregar. Tá? Então, ó, digite o primeiro texto. Não está aparecendo?
verifica se o preto está sobrepondo o branco aqui embaixo. Mas eu tô aparecendo em algumas. Ah, não, o meu vai ser tudo agora. Outro detalhe, gente. Aqui em cima, presta atenção, aqui em cima, ó, vai ter a fonte, vai ter o modelo da fonte, se vai ser medium, semi-bold, bold, black, extra bold, enfim. E aqui vai ter o tamanho, é o que você achar melhor. E depois tem a cor, tá? Modifiquem a cor aqui, ó. Saúde. Eu tô muito mudo carregando aqui. Eu não sei o que tá carregando. Você botou quantos pixels aqui? Cara, 78 é uma fonte gigante. Gigante. Não, mas uma parte carregando o branco. Eu tô totalmente. Aí, ó. Carregando. Carregando lá em cima, né? É a palma, é o fotopé. Saúde. Então, ó, basicamente aqui, clicou, escolheu a fonte. O modelo da fonte vai ser Thin, Light, Regular, Medium, Bold, Semi-Bold, Extra Bold, Black, enfim, por aí vai. O tamanho da fonte, tá? Sempre tem um bom senso. E a cor também. Beleza? Por favor. Então, ó, digite o primeiro texto. É o quê? Ah, tá carregando de letra. Acabou já a letra. Gente, quando vocês digitarem o primeiro texto, ele vai ficar com uma caixa com um bocado de quadradinho nas pontas, parecendo a ferramenta de seleção livre. Ali você define a forma do texto, tá? Puxando por essas pontinhas, como é que você vai querer deixar ele tranquilamente. Então, ali você coloca o texto e define a forma dele. Professor, eu tenho 2 aulas que faltei. Como faço para pegar? Eu te explico no final da aula como fazer reposição, tá, Sabrina? Beleza? Até aqui tranquilo, né? Feito isso, cara, você duplica a camada de texto. Para que duplicar a camada de texto, professor? Se você me entregar uma parte do texto com uma tipografia, outra parte do texto com outra tipografia, eu vou tacar a pedra na tua cabeça. Mas vai que o meu estúdio tá fazendo vários tipos de programa. Aí você está causando o que a gente chama de poluição visual ou de incoerência na identidade do produto. Mas vai que combina. Vai que eu quero botar em itálico o nome da negócio e Não tem isso. Não, itálico, se adicionar itálico ou negrito é uma coisa. Eu estou falando de tipografia. Por exemplo, aqui você colocou, isso aqui parece, eu esqueci uma, mas digamos seja Verdana, esse aqui. Aí aqui embaixo você colocou uma Conforta. Aí já é outra história, já é outra tipografia. E é sempre no mesmo lugar, mas você pode perceber, né? Mano, ele gosta muito de apoiar isso, sei lá. Tá, peguei, mano. Então, não usem tipografias diferentes. Ah, professor, quero adicionar um negrito, um itálico, beleza, mas a mesma tipografia, tá? Ah, professor, tipografia é o nome da letra. Isso, é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tô usando, tá um arquivo, né? Uhum. Você vai escolher esse nome aqui. Para adicionar negrito ou itálico, vai estar nas configurações aqui, aí tudo bem. Beleza? Beleza. E aí vai colocar o quê? É nóis, mas... Eu desisto. Quem foi que apareceu aí? Eu desisto. Bateu, eu vou bater nesse menino. Eu tô de boa hoje, eu passei. Matheus, é para gente até todos, se você tem a sua parte de botar. Então, tá aqui, ó. Compre uma, mas vocês podem colocar um texto, se vocês quiserem usar da criatividade de vocês, vocês podem, tá? Tá. Não, amiga, abri nosso negócio. Então, ó, compre uma e ganhe outra. Isso aqui são 2 textos. No caso, você está vendo que eu estou usando aqui no computador, não, na tela. Né? A cópia. Não, amiga, não. Do tamanho do mundo, certo. Meu Deus. No meio, bem. Aí, ó. Abri. É o computador, só tá descendo uma ficha preta. É só comigo. Eu tô de... Troca pro lado de cá, assim, ó. Não tá barato. Então, calma aí, que já a gente resolve isso aí. Tá? Então, gente, foi adicionado um destaque na palavra outra ali, ó.
Como que eu adiciono esse destaque? Cara, você escreveu o texto, se você selecionar, assim, a palavra outro, preenche, copia, assim, selecionando mesmo, normal, arrastando o mouse aqui, selecionando, você consegue modificar a cor dessa palavra que está selecionada especificamente, tá? Lá nas configurações lá em cima. Então, foi simples esse ajuste aqui. Matheus, Certo? pergunta que eu tenho. Quando você para escrever aqui embaixo, como é que é essa parte? Como é que faz? Esse aqui, cara, na verdade a gente só criou uma Criou um, aí vai criar e outro. eu vou copiar essa camada aqui para ele criar outra. Como é que copia? Ctrl J, você tá. copia a camada. Ou Valeu, viu? Obrigado. na verdade, duplica a camada, essa é a palavra. Eu falei copiar, mas é duplicar a camada. Tá? Beleza? E aí você só vai alterar o texto para carregar a mesma tipografia e mesmo tamanho. E aí depois, gente, dê 2 cliques na camada de texto e selecione o quê? Tá fazendo, abre outra página do Google e fala transferência. Não está copiando a camada. Ctrl J? Ctrl J. Você apertou Ctrl N. Não, Ctrl J. Aperta de novo, você apertou Ctrl N. Ctrl J. Não é possível. Então tá errado. Ctrl J, pega aqui. Mudaram as teclas, Bota... Enfim. Então, ó, dê 2 cliques na camada de texto e selecione a opção sombra externa. Depois configure igual a imagem ao lado. Gente, nessa camada de texto, se você der 2 cliques aqui, ele vai abrir uma guia com várias configurações. Tá? Nessas configurações, vocês podem, inclusive, depois desbravar isso aqui, testando uma por uma para ver o que vai fazer. Uma que é muito utilizado é esse contorno e textura. Cara, muita gente usa bastante. Sombra externa também se usa bastante, tá? Então, você pode selecionar a sombra externa, opacidade em 100% ali, ó, multiplicação, enfim. Você vai trabalhar com essas configurações. Beleza? E caso esteja fazendo pelo celular, clique em camada e depois estilo de camada e sombra externa. Tá? Lá em cima, camada, com aquela segunda camada que foi duplicada, selecionada. Se você quiser fazer pelo computador também, clicou em camada, estilo de camada, depois sombra externa. Tá? Oi? Hã? Também não. Olha aqui. Não foi necessário isso tudo. Eu me sinto assim rápido. Não, mas isso aqui eu já estou mostrando o próximo passo. Ah, então pode. Eu não estava fazendo isso. Eu também não. Tá? Mas, ó, aqui no caso, a gente já tá falando dessa segunda parte do texto aqui, ó, nome pizza lá, ó. Tá? Aqui você vai fazer o seguinte. Até aqui você fez, né? Nessa camada aqui, com ela selecionada, ó, você dá um duplo clique. Tá? Abriu isso aqui, essas configurações, não abriu? Não, pera. Adicional. Eu quero que você entenda. Não, melhor, você entenda. Quero que você entenda. Se não foi, ó, no caso, tá, beleza. Aí você vai mexer com as configurações de acordo com o que tá aqui, ó. Pronto, é botar o quê? Sombra externa. Cadê? Em opções de mistura, você vai usar a sombra externa. Eu tô esperando. Eu tô achando sombra externa, mas tá só X sombra. Em opções de mistura aqui, ó. Estilos da camada, opções de mistura, aí vai ter sombra externa. Hã? Sobreposição. Tá, tem sobreposição. Gira aí a bolinha do scroll do mouse aí, mais para baixo vai ter a outra opção. Tá, se não tem, fecha aqui essa guia, fecha aí. Você vai fazer o seguinte, você vai vir em camada, lá em cima assim, ó, camada, depois estilo de camada e ver se você acha sombra externa. Só tem sombra. Clica em sombra. Só tem sombra. Tá, beleza. Fez isso?
Ó, você vai trocar o tipo de fonte, tá? Lembrando que ali, no caso, a gente só vai adicionar uma black ou algo do tipo, tá? Black, extra bold e por aí vai. Certo? Basicamente é isso. Não muda a tipografia. Estou mudando ali o estilo da fonte, tá? Feito isso, cara, você vai digitar a palavra pizza. Tá? Outra fonte. Não, a mesma fonte. Eu só quero ela. A única coisa que eu vou mudar é se ela vai estar bold, extra bold. Eu quero ela black. Tá? Que vai ser uma das mais espessas, assim. Onde é que você viu isso? Aqui, vai ter o tipo da fonte aqui. Tipo da fonte normal. Aí, aqui, na verdade, vai ter o nome da tipografia. Sim. Aí aqui vai ter o tipo da fonte, que você clica aqui, ele vai abrir vários modelos. Aqui, ó, vai ter tamanho, e aí você... Tá, enquanto? Você pode digitar mais aí, digita 200, 300, 400, e por aí vai. Tá? Oi? Você digita a palavra pizza, ajusta o tamanho e a cor da palavra, tá? Aplica. Você chegou em algum lugar. Então, ó, depois, calma aí que a gente já vai chegar lá, gente, calma aí. Depois adicione uma borda à palavra pizza, tá? Você pode configurar da mesma forma que está na imagem aqui embaixo. Você vai em camada, estilos de camada, opções de mistura, que aí vai abrir aqui, ó, traçar demarcador. Tá? E aí vocês conseguem traçar demarcador e configurar dessa forma aqui. Simples, muito simples. Depois, com a camada de texto em que está só a palavra pizza selecionada, vocês vão fazer o seguinte. Tira o olhinho, clica no olhinho aqui, ó. Calma. É sério, professor? Tenham calma. Que depois que eu passar tudo aqui, eu vou ir ajudar vocês. Tá? Então, ó, tira aqui a seleção, tira o olhinho aqui do ganha em outra e compre uma e do ganha em outra, né? Para quê? Para você ver só a palavra pizza. Então, João Vitor, você pode escrever só o que eu estou falando aqui ou vocês podem adicionar um texto diferente. Se quiserem usar um texto qualquer aí, vocês podem trabalhar com a parte do marketing de vocês aí, beleza? A gente precisa converter... E aí, olha lá, ajuda esse vídeo, não. Você viu aí? Não. A gente precisa converter esse texto aqui em um objeto inteligente, tá? Logo, com a camada pizza selecionada, eu vou clicar ali em camada, objeto esperto e converter em objeto inteligente. Ok? Feito isso, cara, você seleciona a ferramenta de caneta e altere lá em cima de forma para demarcador. Ferramenta caneta aqui embaixo. Tá ficando bonito, eu tô achando. Oxi. Tá muito fácil, tá certo. É muito fácil, por isso que eu tô falando. Oi? Externa. É externa. Só sombra externa? Sombra externa. Só tem sombra preta. Não é possível. Ó, contorno, né? Põe para o negócio que eu. Legal. Não, só tira essa coisa. Mas é vermelho, né? Vermelho não vai até o lugar. É sério, mano, olha aqui. Né? Tá, agora não dá pra olhar. Daqui a pouco eu olho. Não, não vou. Não. Daqui a pouco eu olho. Calma aí, que eu vou ir ajudar vocês.
Respeita. Cheguei na parte do vermelho. Beleza. Ah, você acha que eu tô sabendo? Que eu tô sabendo. Ó, você chegou aqui nessa parte do vermelho. Mas a minha não tem negócio. Isso tá muito bonito pra mim. Ó. Aí já tá rodando os pedaços pra cá, vou falar. Eu não sei o que tá acontecendo. Oxi. Enfim, calma aí, que a gente já vai resolver isso aí. E depois que no vermelho vai pra onde? Então, selecionando a camada. Camada, qual camada? A que você acabou de criar da pizza, o nome pizza. Selecionei. Você vai em camada. Hã? Tem a opção camada lá em cima, escrito camada. Camada, achei. Estilo de camada e opções de mistura. Ó. Opções de mistura. Achei. Aí você vai colocar em traçar demarcador, tamanho e a opacidade você altera aí. Traçado? Traçar demarcador. Não tem. Tem só demarcador? Só tem traçado. Só tem traçado. Só traçado. Aqui em opções de mistura. Opções de mistura, estilo de camada, opções de mistura tem. Textura, traçado, sobrintendência, brilho. Traçado. Traçado. É. Foi. Tamanho. Aí você altera aí o tamanho de acordo com o que você quer, mas recomendado é próximo dos 10 pixels. E opacidade 100 e o modo de mistura você bota normal. E Não a sei cor como eu é que vai escolho. estar. Que você Mas quer? tem que dar contraste com o texto. Então, se você colocou vermelho, um vinho, um contraste seria um amarelo, um branco. Um amarelo meio amarelo. Amarelo, muito amarelo. Muito amarelo, né? Eu vou bater no menino, tá bem? Sim, depois. Calma aí, depois que eu terminar aqui, eu vou lá falar com ele. Tá? Posição, fora, tá certo? A posição é fora, né? Ou dentro? É, posição fora. Beleza, ok? Ok. Caralho, olha. Então, ó, com a camada texto pizza selecionada. Aí, tá vendo? Vai dar certo. Com a camada texto pizza selecionada, vocês vão vir aqui, ó, camada, de novo, objeto esperto e converter em objeto inteligente. Objeto inteligente. Já tá inteligente já o meu. Excelente. Então, converter em objeto inteligente. Tá? Levar objeto inteligente. Uai, mas não é inteligente. Foi. É. Feito isso, Como cara. é que faz isso? Pera, eu ainda tô na parte da frente. Nossa, vai ser lenta, pelo amor de Deus. Ó, eu vou adiantar aqui, Isa, e já eu vou te ajudar. Calma. Já falei isso 30 e 10 vezes, né? Mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Então, vocês selecionam a ferramenta de caneta e altera de forma para demarcador, tá? Clicou aqui na ferramenta caneta, lá em cima vai abrir a opção forma, demarcador ou pixel. Vocês vão deixar em demarcador, beleza? Pode repetir, tá bom? Com a camada... Oi? Com a camada. Mistura e depois eu venho. Onde tá daí? Até eu me perdi onde é que você tá. Então tá traçado. Traçado, aí você vai colocar essas configurações aqui, ó, tamanho 10, posição fora, Calma. Opacidade? Isso. opacidade 100%. Sobre 100%. Oh. Tamanho 10, posição fora, modo de mistura Tá normal. muito errado, calma. Você que voltou. Calma aí, Matheus, pode ir lá, que eu explico. Já perdi. Tá. Então, ó, aqui a gente já transformou em objeto inteligente, eu vou usar a caneta, tá, agora. Tem demarcador que vai estar, provavelmente vai estar a forma. Vocês vão selecionar e vão modificar para demarcador, tá? Então, clicou na ferramenta caneta, vai estar a forma aqui, você clica em demarcador. Beleza? Então, faça a seleção do texto, igual ao lado aqui. Prestem atenção que o texto está na metade selecionado, tá? O texto não está por inteiro selecionado. Beleza? Então, vocês podem selecionar o texto assim, dessa forma. Eu falo que eu vou o seu, Feito isso, cara, na hora de selecionar, vocês fiquem com a tecla Shift pressionada aí, tá? Beleza? Mantendo o Shift pressionado, vocês conseguem usar a caneta aí tranquilamente para vocês selecionarem o texto dessa forma.
Beleza? Prestem atenção nessa parte de leitura aqui, ó. Fique com a tecla Shift pressionada para fazer a seleção. E aí, logo em seguida, aqui em cima tem a opção Make. Tá? Você vai clicar em Seleção. Clicou em Seleção, você vai criar uma camada de rasterização. Beleza? Aí aqui é só a parte que vai dificultar um pouquinho para vocês. Primeira camada de rasterização, você vai duplicar a camada pizza, tá? E altere o nome, como no exemplo ao lado. Tá vendo que eu tenho pizza inf e pizza sup? Que é pizza inferior e pizza superior, tá? Beleza? Beleza. Feito isso, cara, vocês vão fazer o seguinte. Apagar? Pressione Ctrl e clique na máscara de rasterização de camada. Sup. Foi o que a gente acabou de criar. Depois utilize a ferramenta Mover e arraste a seleção de cima. Tá? Clicou aqui. Ferramenta Mover é a mesma ferramenta Seleção, talvez é porque hoje mudou o nome. Tá? Mas lá em cima. Agora, clique no menu Editar, Transformar e selecione Espelhar horizontalmente. Depois, você vai em Espelhar verticalmente. Tá? Quem está pelo computador, clica em Ctrl D para tirar a seleção e utilize a ferramenta Mover para ajustar o corte. Quem está pelo smartphone... Oi? Não, calma aí. Daqui a pouco eu vou. Tá? Os outros que... Então, quem está no smartphone, só clicar fora que vai... Tá gravando. Tá. Tá. E aí você revela, depois, você revela todas as camadas, tá? Para a parte final da arte. A ideia, o fatiar o texto, é só isso aqui, ó. É só essa parte aqui, ó. Tá? É você fazer essa brincadeirinha aqui, ó, com o nome. Tá? Gente, tá tudo muito simplificado, tá? Selecione as camadas pizza inf e pizza sup. Clique na pasta na parte inferior, essa aqui. Beleza? E aí clique em passagem e altere para sobrepor. Beleza? Clicou na pasta, vai abrir isso aqui, vocês cliquem em passagem e seleciona sobrepor. Simples. E aí você acessa o estilo de camada, como fizemos para adicionar a sombra anteriormente, e adicione a sombra com as mesmas configurações, sem mexer em configuração. Adicione também um bisel e relevo, tá? Selecione a opção Entalhe e configure igual a imagem ao lado. Então, em bisel e relevo, você vai selecionar o estilo Entalhe e configura de acordo com o que está aqui. Tranquilo, né? E boa sorte. Agora eu vou lá pro 12. Eu já tenho um peguei? Não, tinha um paleta. Tá. Não, depois que eles colocam a borda. Aqui no 12. Você colocou a borda aqui, não foi? Isso, fiz isso aí. Não, no caso aqui você só ajustou o tamanho da cor da palavra e tal. Eu fiz essa borda, passo por 3. Você adicionou a borda. Essa parte que dá 13 já não sei mais. Calma aí, vou botar por... Tá, 13 é o que você converteu ele em um objeto inteligente. Você fez isso. Sim, já está transformado. Ok, ele sendo um objeto inteligente, a gente consegue trabalhar com a caneta em cima dele. Aí, depois que criou inteligente, abriu uma outra camada que ficou tipo só quadrado, sabe, quadriculada, e um pontinho vermelho. É isso? Excelente, que a gente precisa criar uma camada com PNG.
shift aqui, for em camada. Camada, vai ter objeto esperto ou objeto inteligente aqui Já embaixo. tem objeto inteligente também. É, mas ele ainda vai pedir para você converter em objeto inteligente. Pronto, agora foi. Ah, e agora? Beleza? Feito isso, agora a gente consegue trabalhar com a caneta em cima desse objeto. Aí não vai pra caneta. Aqui, ó, tem a opção de caneta, esse itemzinho aqui, lá embaixo, esse itemzinho aqui, ó, abaixo do texto, Achei. Caneta. tá? Já a gente começa. Lá em cima vai estar a forma, eu acho, de você. Forma. Clica ali e seleciona demarcador. Demarcador. Beleza. Agora, com o Shift pressionado, pressiona Shift aí, O que é o shift? essa setinha para cima no teclado aí Tá. no canto esquerdo. Vocês vão selecionar esse texto dessa forma aqui, ó. Presta atenção como é que tá a seleção aqui, ó. Para Seleciona isso do aqui. pecuário. Isso. Lá na ponta, aí você seleciona. Matheus, Tá faltando a fita. Mas é essa a ideia mesmo. não, eu disse, eu cliquei no P, aí saiu uma bolinha que vai pro lado da pizza e pro lado do A. Tá certo? Sim. Ah, tá bom, então, continua. Pronto. Aí vocês vão lá, ó. Lá em cima vai aparecer a opção Make. Make. Seleção. Seleção. Vocês selecionaram dessa forma aqui mesmo, né? Tá igual isso Como ele aqui. disse que tava aqui. Agora é diferente. Deixa eu ver. Como que tá o de vocês? Só apareceu daqui pra cá, só. Não, o lixo nosso tá pra cá. Oxi, como é que vocês usaram pra lá? Eu cliquei no P e foi. Aí eu fui já fazendo, tava indo. Foi. Não, mas você vai pressionando Shift, você arrasta assim a seleção. Tá? Isso, mas eu fui Mas a arrastando. gente arrastou, E foi aí criando uma linha pra a cá. gente vai arrastando assim, aí meu banheiro. Uma sem Tá, então faz clicando. Clica aqui, pressionando Shift, clica aqui, depois clica aqui. Tá, entendi. Não, não entendi. E clica aqui. Clica nos 4 pontos. Vê o que que vai aparecer. Clicando, sem arrastar. Não leva a cadeira. Calma aí, rapidão. Pera, que eu tenho que botar tudo. Tem aí. Ixi. Tá, pera. Tá nervoso aí, mano? Aqui. Foi. Só que o fone. Não foi não. Tá, eu preciso que fique essa seleção inteira. Vocês vão formando Um pontos. quadradão, né? Vocês vão formando pontos com a ferramenta de seleção. Foi? Agora ficou um quadrado, da metade. Como que eu tô Clicando, vai ir para os quadros. Beleza. Aqui, lá em cima, vai ter a opção Make e vai ter seleção, não tem? Seleção. Clica aí nessa opção de seleção. Aham. Clicou nessa opção de seleção, ele vai abrir... na verdade, você vai criar uma camada de rasterização. Calma, uma camada de quê? Rasterização. Sim, foi. Feito isso, vai ter aqui, ó, essa camada vai estar simples assim e vai ter a seleção de vocês, não tem? Tem, só que tá em branco a seleção. Só que tá em branco, não tá pretinho, né? Tá preto. Duplica essa camada, vê o que vai aparecer. Qualquer coisa você simplesmente faz a seleção de novo. Calma aí. Com essa camada de rasterização. Tá em branco também. Tá em branco também, né? Vou ter que ir aí para explicar como que vocês vão fazer essa parte. Mas o Explicar não, preto na tem que verdade estar é simples. sobre o branco? Então, é para mostrar essa camada de rasterização, é para ela estar só na seleção. Só na parte que você selecionou. Então, naturalmente, ela já ia ficar assim. Oi. Não, mas... Mas aqui, vai na parte dos traços. Calma aí, filho. Matheus. Na hora que a gente aperta em Make Seleção, aparece uma Make Selection. Aí tem um bocado de moda. Aí eu precisava botar o OK, que burro. Agora ficou pontilhado. Excelente. É esse Deixa eu só dar uma pontilhado, voltada aqui rapidinho. é esse pontilhado que a gente quer. Peraí, professor, pausa aí. Ok, ficou pontilhado, agora eu vou lá. Pelo amor de Deus. O professor pausou. Não, eu parei, vamos ver. Era mais fácil eu ter feito esse treino. Eu vou botar esse desafio para vocês. Foi. Foi. Pronto, agora ficou pontilhado. Não, ficou feio. Pode continuar, peraí. Ah, só no seu ó. Matheus, não, eu fiz uma coisa errada. Presta atenção. Antes de eu... Calma, deixa eu dar a controle aqui. Foi. Eu tenho que deixar ele, o quadradinho azul pontilhado antes de eu criar outra camada de seleção de edição? Sim. Ah, tá bom. Aí eu, ok, vou lá e criar outra camada, né? Isso, aí no caso... Ficou vai preto, criar agora ficou preto com a branco. máscara. Isso, excelente. Vixe, mas A máscara de rasterização. cortou no meu bagulho. Mas é essa a ideia Tá. mesmo, Beleza. tá?
Então, ó, aqui você vai duplicar essa camada. Aqui eu já tinha feito, né? Essa que você acabou de fazer, você vai duplicar ela. E aí você vai alterar o nome. Uma vai ficar inferior e outra superior, né? Por isso que tá pizza sup e pizza inf ali. Ah, o meu tá pizza normal e pizza cookie. Que vai ficar a cópia. No caso, vocês coloquem o nome só para vocês definirem qual que é a superior e qual que é a Tá, inferior. já peguei, já peguei. Beleza. Feito isso, vocês vão pressionar Ctrl, tá? Entrou? E clique na máscara de rasterização da camada sup. A máscara é essa aqui, ó. Tá? Na camada de máscara. Professor, a chamada vai demorar muito, eu tenho que ir. Não vai demorar, não. Matheus, Já tô... Peraí, eu já volta nos podcasts. Não, calma aí. vou fazer doidado. Gente, pera aí que eu vou fazer a chamada para liberar a rapaziada e já mostro para vocês. Mas é normal, depois de apertar a conta, ficar os pontilhados brancos na parte de cima? Sim, é para ficar assim, ó. Deixa eu passar. Tá? Aí tu vai aprender. Ai, que isso. Vamos lá, deixa eu liberar aqui a senha da chamada de vocês. Pronto. Acabou. Aí tu vai duplicar a camada. Ctrl J, não. Então clica com o botão direito aqui. Duplicar a camada. Duplicar a camada, você vai clicar nesse negócio aqui. Aí com isso. Não, ponto. Onde é que era para clicar depois? Jesus. Não lembro o que eu fiz. Ana Clara Vieira Santiago. Adriele Santos. Adriele Victória, é você? Eita, Adriele, a gente precisa falar um negócio sério, viu? Alana Pereira. Alana da Costa Pereira. Foi. Alan da Silva Aragão Júnior. E ele parou aí para mim, ele parou aí. Ana Clara do iPhone, tá aí? Tá. Não, vai, volta lá. Só que eu não lembro. É Ana Clara Martins Lima, é isso? No jogo. Como é que é o sobrenome da Ana Clara do iPhone, gente? Martins. Ah, sim. É isso mesmo. A Andressa Santos. Andressa Santos Teixeira. Brian Rodrigues. Olha a cabeça dele aí, olha. Soco no... Davi Alexandre. Presente. Não, o Brian, não. Aí, ó, David Samuel. David Samuel, a gente precisa conversar também, viu, cara? Hector Vinícius. A senha da chamada. Eric Souza Silva. Olha, mano. Eric Nunes. Eu não, lá já contei uma vez, João Mendonça. Mendona. É o Mendona, né? João Mendona. João Vitor da Silva Lima Frois. Esse povo é uma marcação comigo. Aí, ele falou que eles pagavam de embora. Camila de Souza Soares. Estava na esplanada, Mendona. Eu sei, é que ele vai. Ó, Matheus da Silva Contrato de Ferreira. 3 anos atrás. Ai, não. Mayra Gomes. Presente. Nicole Julie. Pelo menos isso volta. Olha, Giovana, nossa, pro jogador. É foda, viu? Sabrina Nunes. É Martins, né?
Presente. Tainá Ferreira. Vinícius Alves. Ídila. Rapaziada de casa, alguém aí que eu não chamei? Para os que eu falei que eu precisava conversar com vocês, fiquem aqui que eu vou explicar como funciona a reposição. Vocês precisam de reposição. No mais, o restante está liberado. Tchau, obrigado para vocês. Façam a atividade. Tchau, Matheus. Tem como fazer de novo? Faço de novo. Fazer assim, eu não estou fazendo a atividade, porque vale pontos, né? Eu repasso o slide com vocês, mas fazer eu não estou fazendo. Beleza? Falou! Vamos lá, vamos lá. Aqui na sala. Deixa eu só ver quem está aqui na sala. Giovana. Isabel. Leandro. Professor, eu não consegui colocar a mesa da chamada. Pois é, filho. E eu coloquei. Eu sou o nosso. Eu sei. Ah, tu é o Thiago, né? Pelo menos o nosso eleitor. Jogo na sua cara. Paulo Vitor. Teu nome, mano? Ah, sim. O Denise de vocês então. Vamos lá, gente. Vou repassar mais uma vez aqui. Professor, minha reposição. Então, Sabrina, eu vou pegar aqui um link para vocês. Vou explicar primeiro. Deixa eu só finalizar a aula gravada aqui. Tchau, obrigado.